O Ederson agora acho que consegue. Fala o Ederson e Eric, olha o Eric do lado aí. Fala. As, as lendas que fizeram história hoje no Rio Esporte Clube. Fizemos história. Cara, só estão ouvindo bem aí, que eu não estou ouvindo muito vocês não, mas é só para passar um resumo para vocês do que foi falado na coletiva do Felipe Luiz. Eu acabei de sair lá, o Eric estava entrevistando os jogadores, eu estava lá na coletiva com o Felipe Luiz, e ele falou, uma parte que mais preocupou na entrevista dele foi a lesão do Pedro. O Pedro teve uma lesão no punho, e o departamento de assessoria de imprensa do Flamengo informou que a lesão foi no antebraço, mas há uma preocupação dele ter fraturado o punho direito. É uma preocupação para o Flamengo no resto da temporada, né? Uma fratura agora que tiraria o Pedro da temporada, tanto da reta final do Campeonato Brasileiro, tanto da Ô, reta final Ederson, também da tá me Libertadores. ouvindo? Tô te ouvindo, David. Aqui, Ítalo. A galera tá com saudade do Eric. Saudades, Eric. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. O Eric vai falar daqui a pouco do... O Eric vai falar daqui a pouco do resumo dos jogadores lá, que ele entrevistou os jogadores. Mas só para fechar do Felipe Luiz, ele também deixou bem claro que ele não vai poupar o time para o final de semana. O Flamengo já não tem o Pulgar e o Carrascal suspensos no final de semana, não vai jogar. Porém, o restante dos jogadores, tudo titular. E o Pedro, né? Provavelmente vai estar fora, é o desfalque do time do Flamengo. Felipe Luiz muito sereno, mas preocupado. Muito torcedor do Flamengo preocupado com o resultado de 1-0. Um resultado magro para um jogo lá em Avejaneda contra um Racing que vai infernizar com a torcida do Racing, que vai infernizar lá em Avejaneda. Mas o Flamengo é muito melhor time e é favorito para chegar à final da Libertadores. O Eric estava com os jogadores, vai falar um pouquinho de como é que foi o contato dele com os jogadores agora no final do jogo. Cara, um jogo difícil hoje, né, pro Flamengo. A notícia que eu tenho é complementando a notícia do Wellerson. Ele disse que o Pedro acabou tendo uma lesão e a gente entrevistou o Bruno Henrique e ele disse que não gosta de jogar na função de 9. O Bruno Henrique, ele expôs pra gente que ele conversou já com o Felipe Luiz em relação a isso. O Felipe Luiz coloca o Bruno Henrique de 9 porque o Juninho não tá indo bem. Às vezes o Felipe Luiz improvisa até o Plata ali de falso 9. Mas hoje o Bruno Henrique entrou, fez essa função, acabou até perdendo um gol ali, que na minha opinião não deveria perder, mas perdeu. Mas ele deixa bem claro que ele não quer jogar de 9. Então, com uma lesão do Pedro, se for tirar o Pedro de temporada ou tirar o Pedro de alguns meses, o Bruno Henrique pode ser que não seja esse substituto imediato para o Pedro, porque ele já deixou bem claro para o Felipe Luiz que de 9 ele não quer jogar. E, Davi, só para a gente se despedir aqui rapidinho, porque a gente tem que pegar o trem, né? A gente ainda não está de carro, e o Esporte Clube ainda não deu carro para a gente. Só para trazer aqui uma informação, o Felipe Luiz ele foi questionado sobre o Michael hoje na coletiva. Ele deu até uma resposta me soou um pouco arrogante para o repórter que perguntou para ele. Me soou um pouquinho quando ele fala, o repórter questiona, mas o Bruno Henrique não tem números e você insiste com o Bruno Henrique, mas basicamente isso, né? E o Michael, que você disse que está imparável nos treinamentos, não recebe oportunidade. Por que você colocou o Bruno Henrique hoje e não colocou o Michael? Foi a pergunta do repórter. Ele só respondeu o seguinte, resumindo, né? Uma resposta curta, ele respondeu: eu tomo as decisões e eu achei melhor hoje colocar o Bruno Henrique. Só deixar aí no ar para vocês aí se o Michael merece uma chance ou não. Eu e o Eric se despede daqui, até a próxima. Valeu, Davi, Danilo e Bruno Barros. Tamo junto. Valeu, Ederson. Valeu, irmão. E aí, gente? Começar pelo Bruno. Michael merece algumas chances, Bruno? Minha dicção falhando. Chances, Bruno. Olha, o Michael já não tem chance nesse time do Flamengo, já tem um tempinho, né, cara? O Michael, ele é titular em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. Acredito que, de repente, até no Palmeiras. Porque o Michael joga bola. O Michael é esforçado. Ele corre, faz o que o técnico pede. É bom jogador. Só que o Michael, para o esquema tático do Felipe, eu não consigo enxergar o Michael desenvolvendo um bom trabalho ali. Tanto que o Samuel Lino, que tem mais velocidade, mais força, não está conseguindo desenvolver um bom trabalho ali pela esquerda. O Michael, ele tem muita velocidade, tem drible, mas ele parece que ele tem medo de contato físico. Entendeu? Ele evita muito contato físico. E Libertadores é isso, Libertadores é contato físico, é jogo contado. E o Michael, para mim, ele
não se encaixa nesse time do Flamengo já há um tempinho. De repente, por isso que o Felipe Luiz não tem colocado ele, porque, assim, vendo pelas últimas atuações dele, ele corre, ele se dedica, mas ele toma decisões erradas nos últimos jogos que ele entrou. Ele toma muitas decisões erradas, ele evita contato físico e isso acaba atrapalhando o jogo. Eu acredito que pelo esquema tático que o Felipe faz no Flamengo, ele não está conseguindo colocar o Michael. Acredito que o Felipe Luiz gosta bastante do Michael, pela pessoa que ele é um atleta dedicado, porém eu acredito que o Felipe Luiz não esteja encontrando um posicionamento adequado para encaixar o Michael ali. Essa é a minha visão. D9. Assim, cara, eu acho que dos jogadores que tem disponíveis no elenco, né, realmente existem jogadores na frente dele, né? Hoje, vamos colocar como hoje, o Carrascal titular, vou botar o que aconteceu no jogo de hoje, tá? Domingo pode tudo mudar, né? Mas vamos colocar como hoje. O Carrascal titular na posição, logo depois vem o Lino, né? E aí outras situações, pode ser que venha o Michael depois, né? Mas assim, o que eu não consigo entender no Felipe Luiz é o porquê de ele ter a necessidade de ficar falando nas coletivas, ou que ele está voando, que ele está treinando bem, que ele está passando por cima. E para que tanta arrogância, né, D9? Não, ele fala sempre do Michel desse jeito, e se ele fala disso e não coloca, ele dá margem para questionamentos, igual o do repórter que fez a pergunta para ele hoje. Vai perguntar, pô, porque ele fala sempre que o cara está bem, mas o cara nunca entra, entendeu? Se está bem, na minha opinião, cabe uma oportunidade. É claro que são as coisas que eu estou falando. No jogo contra o Botafogo, já estava 3-0, eu poderia botar ele no jogo para ver como é que ele vai se comportar. Tudo bem que já está 3-0, mas dá para colocar, para ganhar confiança, pisar no gramado, sentir tá com a galera ali, entendeu? Já no jogo de domingo contra o Palmeiras, não dava para você brincar. Então não dá para você fazer teste. Hoje, talvez também não seria. Eu até não entendi o questionamento do repórter, entendi a pergunta, mas o Bruno Henrique, que ainda faz um pouco de 9, mesmo não gostando, como o Eric falou, mas o Michel não faz nada de 9, então não tem que colocar no lugar do Bruno Henrique, colocar o Michel no jogo, não tem, entendeu? Mas domingo agora, o jogo é contra quem mesmo? Domingo, Flamengo, final de semana? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui. O jogo de domingo, ele poderia ser testado no segundo tempo ou até no primeiro. Como Fortaleza. Aí, vai ser sexta-feira. Vai ser sexta-feira, 7h30. Não, vai ser sábado. Como o próprio Ederson falou, né, que o Felipe Luiz não vai poupar, o Racing já tem uma. Não vai poupar o Racing, mas o Racing já tem um passo à frente, que final de semana na Argentina são as eleições presidenciais, então não tem rodada final de semana lá, tá? Então o Racing só vai treinar pensando no jogo de quarta-feira. Chega lá,